Imagine por um momento que você está diante de um dos maiores mistérios da Bíblia. Pense em uma figura tão importante que o próprio Jesus Cristo é comparado a ele. Um homem que aparece de repente nas Escrituras, sem genealogia, sem registro de nascimento ou morte, e ainda assim abençoa Abraão, o pai da fé. Hoje vamos desvendar os segredos de Melquisedeque e prometo que a última revelação vai transformar completamente sua forma de entender a história bíblica e o plano de Deus para a humanidade. Olá, queridos irmãos! A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou Gustavo e seja bem-vindo ao canal Sabedoria. Profetizo sobre sua vida neste momento. Grandes bênçãos e vitórias estão por vir para você e sua família. Deus está preparando coisas extraordinárias em sua vida. Antes de prosseguirmos com este estudo fascinante, gostaria de pedir que você se inscreva em nosso canal Sabedoria. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com quem você ama. O que vamos revelar hoje pode mudar profundamente sua compreensão sobre o sacerdócio eterno e a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Quem realmente foi Melquisedeque? Por que ele é tão importante nas Escrituras? E qual é a relevância dele para a nossa vida hoje? Estas são perguntas que muitos estudiosos da Bíblia têm feito ao longo dos séculos. E hoje vamos explorar este fascinante personagem bíblico. A primeira menção a Melquisedeque aparece em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Abraão estava retornando vitorioso de uma batalha contra os reis que haviam capturado seu sobrinho Ló, quando algo extraordinário aconteceu. Vamos ler. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Observe atentamente o que acontece neste encontro. Primeiro, Melquisedeque é apresentado com dois títulos: Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A combinação desses dois papéis é absolutamente extraordinária, pois na tradição israelita posterior, as funções de rei e sacerdote foram rigorosamente separadas. Os reis vinham da tribo de Judá, enquanto os sacerdotes eram da tribo de Levi. Mas aqui, muito antes da lei mosaica, temos um homem que reunia ambas as funções. Salém, o reino sobre o qual Melquisedeque governava, é amplamente reconhecido pelos estudiosos como sendo Jerusalém. A palavra Salém vem da mesma raiz hebraica de Shalom, que significa paz. Portanto, Melquisedeque era o Rei da Paz, um título profundamente significativo que aponta para Cristo, o Príncipe da Paz. O que torna este encontro ainda mais surpreendente é que Melquisedeque abençoa Abraão e recebe dele o dízimo. Segundo o princípio estabelecido em Hebreus capítulo 7, versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Isto significa que Melquisedeque ocupava uma posição espiritual superior à de Abraão, o patriarca escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. Pense nisso. Abraão, que recebeu as promessas diretas de Deus, que seria pai de uma grande nação e através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, se curva diante de Melquisedeque e lhe dá o dízimo. Este é um reconhecimento da autoridade espiritual superior de Melquisedeque. Após esta breve aparição em Gênesis, Melquisedeque desaparece das narrativas bíblicas por quase 1000 anos, até ser mencionado novamente no Salmo 110, versículo 4, um salmo messiânico escrito pelo rei Davi. Ali, Deus declara ao Messias: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é extraordinário porque estabelece uma conexão direta entre Melquisedeque e o Messias prometido.
O sacerdócio de Melquisedeque é apresentado como eterno, para sempre, e o Messias é declarado como pertencente a esta ordem sacerdotal. Queridos irmãos, percebam como Deus tece sua narrativa de redenção através das Escrituras. 1000 anos antes de Cristo, Davi já profetizava sobre um sacerdócio diferente do levítico, um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta profecia aponta diretamente para Jesus Cristo. O que torna Melquisedeque tão singular nas Escrituras é o mistério que o envolve. Diferentemente de outros personagens bíblicos importantes, não temos informações sobre seu nascimento, sua linhagem familiar, sua morte ou seus descendentes. É como se ele surgisse na narrativa sem passado e desaparecesse sem deixar rastros. Esta ausência de informações genealógicas não é um acidente ou uma omissão histórica, é proposital e carregada de significado teológico. Em Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3, lemos: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça. Depois também é rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esta descrição é fascinante. Melquisedeque é apresentado como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Claro que isso não significa literalmente que ele não nasceu ou não morreu, mas indica que nas Escrituras não há registro de sua origem ou fim, tornando-o um tipo perfeito de Cristo, cujo sacerdócio é eterno. Além disso, seu próprio nome carrega um significado profundo. Melquisedeque, em hebraico, é composto por duas palavras: Melech, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Portanto, seu nome significa rei de justiça. Ele também é chamado de rei de Salém, que significa rei de paz. Justiça e paz, dois atributos essenciais do reino de Deus e do ministério de Jesus Cristo. Se você está acompanhando até aqui, quero que você escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Obrigado por acompanhar nossa jornada através deste importante estudo bíblico. Vamos continuar explorando as profundas implicações teológicas de Melquisedeque e seu sacerdócio único. Na parte 1, vimos como Melquisedeque apareceu brevemente na história de Abraão, como um rei sacerdote misterioso sem genealogia registrada. Agora, vamos mergulhar mais fundo no significado de seu sacerdócio e como ele se relaciona com o sacerdócio levítico estabelecido posteriormente. O livro de Hebreus nos oferece a análise mais detalhada sobre Melquisedeque em toda a Bíblia, particularmente no capítulo 7. O autor de Hebreus desenvolve um argumento teológico poderoso, mostrando a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. Pense comigo. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e recebeu sua bênção, algo extraordinário aconteceu do ponto de vista teológico. O autor de Hebreus explica em Hebreus, capítulo 7, versículos 9 e 10. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Isto é profundamente significativo. Levi, o ancestral da tribo sacerdotal de Israel, ainda não havia nascido quando Abraão encontrou Melquisedeque. Estando nos lombos de Abraão, ou seja, sendo seu futuro descendente, Levi simbolicamente se curvou e pagou dízimos a Melquisedeque através de seu antepassado Abraão.
Isto estabelece claramente a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. O Dr. Michael Heiser, respeitado estudioso bíblico, observa que o autor de Hebreus usa Melquisedeque como um tipo de Cristo para demonstrar a superioridade do novo pacto sobre o antigo pacto. Esta é uma perspectiva crucial para entendermos o papel de Melquisedeque na economia bíblica. Mas vamos mais fundo. O sacerdócio levítico tinha uma característica fundamental. Era baseado na descendência física. Apenas os descendentes de Arão, da tribo de Levi, podiam servir como sacerdotes no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Era um sacerdócio transmitido de pai para filho, geração após geração. Além disso, os sacerdotes levíticos eram mortais. Eles serviam por um tempo e depois morriam, sendo substituídos por seus filhos. Em contraste, o sacerdócio de Melquisedeque não é baseado em linhagem genealógica. Nas Escrituras, ele aparece sem pai, sem mãe, sem genealogia. Seu sacerdócio é apresentado como eterno, permanece sacerdote para sempre. Esta é a razão pela qual Cristo é declarado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Hebreus capítulo 7, versículos 15 a 17 explica: E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque ele testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, como Melquisedeque, não se tornou sacerdote por direito de nascimento na tribo de Levi, mas por decreto divino direto. Seu sacerdócio não é temporário, mas eterno, baseado em sua vida indestrutível após a ressurreição. Agora, queridos irmãos, permita-me compartilhar algo ainda mais fascinante sobre este encontro entre Abraão e Melquisedeque. Note que Melquisedeque trouxe pão e vinho quando saiu ao encontro de Abraão. Estes elementos, pão e vinho, são precisamente os mesmos que Jesus utilizou na última ceia para representar seu corpo e seu sangue. Não podemos considerar isso uma mera coincidência. De fato, muitos teólogos e estudiosos da Bíblia veem neste detalhe uma prefiguração profética da Eucaristia, da Santa Ceia, que Jesus instituiria com seus discípulos. O pão e o vinho de Melquisedeque apontam para o sacrifício de Cristo e para a nova aliança em seu sangue. Alguns dos primeiros pais da Igreja, como Clemente de Alexandria e Agostinho, chegaram a sugerir que Melquisedeque poderia ter sido uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo, o que chamamos de uma teofania. Embora esta interpretação não seja amplamente aceita pelos estudiosos contemporâneos, ela demonstra o quão profundo é o mistério que envolve esta figura. A tradição judaica também atribui grande importância a Melquisedeque. Nos manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, existem textos que falam de Melquisedeque como uma figura celestial, quase messiânica, que executaria julgamento nos últimos dias. Isto demonstra como, mesmo antes do cristianismo, Melquisedeque já era visto como uma figura que transcendia o papel de um simples rei sacerdote histórico. Amados irmãos, percebam como Deus é meticuloso em seu plano de redenção. Nada é por acaso nas Escrituras. 2000 anos antes de Cristo, Deus já estava estabelecendo um modelo de sacerdócio que apontava para o sacerdócio eterno e perfeito de Jesus. O sacerdócio levítico, com seus sacrifícios repetidos e sacerdotes que morriam e eram substituídos, nunca poderia trazer a perfeição espiritual. Era temporário, um sistema provisório até que viesse o verdadeiro sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19 explica: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade,
pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. O sacerdócio levítico, com todos os seus rituais e sacrifícios, tinha limitações inerentes. Os sacrifícios de animais precisavam ser repetidos constantemente, porque não podiam remover definitivamente o pecado. Os sacerdotes eram homens pecadores que precisavam oferecer sacrifícios por seus próprios pecados antes de oferecer pelos pecados do povo. Em contraste, Cristo, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu um único sacrifício perfeito e eterno, a si mesmo. Como declara Hebreus capítulo 7, versículo 27, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Este é o poder do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele traz uma redenção completa, perfeita e eterna, através de um único sacrifício oferecido por um sacerdote perfeito e eterno. Outra dimensão importante do sacerdócio de Melquisedeque é que ele unia as funções de rei e sacerdote. No antigo Israel, estas funções eram estritamente separadas. Os reis vinham da tribo de Judá, enquanto os sacerdotes eram da tribo de Levi. Quando o rei Uzias tentou usurpar funções sacerdotais, oferecendo incenso no templo, foi ferido com lepra como punição divina, como relatado em 2º livro de Crônicas, capítulo 26. Jesus Cristo, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, legitima e reúne em si mesmo ambos os ofícios. Ele é tanto o Rei dos Reis quanto o nosso grande sumo sacerdote. Como descendente de Davi, ele tem o direito ao trono de Israel. Como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele tem o direito de ministrar diante de Deus em nosso favor. Queridos irmãos, esta verdade deve encher nossos corações de esperança e confiança. Temos um Salvador que não apenas reina sobre todas as coisas com poder real, mas também intercede por nós como nosso eterno sumo sacerdote. Amados irmãos em Cristo, quando examinamos cuidadosamente as Escrituras, encontramos paralelos extraordinários entre Melquisedeque e Jesus Cristo. Estes paralelos não são coincidências, mas parte do plano meticuloso de Deus para revelar seu Filho através de tipos e sombras no Antigo Testamento. Primeiramente, consideremos os títulos e nomes. Como vimos anteriormente, o nome Melquisedeque significa Rei de Justiça, e ele também é chamado Rei de Salém, que significa Rei de Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6, profetiza sobre o Messias como príncipe da paz. Em Jeremias, capítulo 23, versículo 6, o Messias é chamado o Senhor, justiça nossa. Jesus Cristo é verdadeiramente o Rei que reina em justiça e estabelece a paz verdadeira entre Deus e os homens, e entre os próprios homens. O Dr. Walter Kaiser Jr., renomado estudioso do Antigo Testamento, afirma: Melquisedeque é uma das mais claras prefigurações cristológicas do Antigo Testamento, um tipo de Cristo em suas funções combinadas de rei e sacerdote e na natureza eterna de seu sacerdócio. Pense no significado do pão e do vinho que Melquisedeque trouxe a Abraão. Na Santa Ceia, Jesus tomou o pão e disse: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente com o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esta conexão não é superficial, é profundamente significativa, mostrando como Deus plantou sementes do Evangelho, mesmo nas histórias mais antigas da Bíblia. Agora, considere o aspecto mais misterioso de Melquisedeque, sua aparente eternidade. Hebreus descreve-o como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida.
Obviamente, como ser humano histórico, Melquisedeque teve pais e nasceu e morreu como qualquer pessoa. O que a Escritura está enfatizando é que sua ausência de genealogia nas narrativas bíblicas o torna um símbolo perfeito do sacerdócio eterno de Cristo. Jesus Cristo, em sua divindade, é verdadeiramente eterno. Como declara Miqueias, capítulo 5, versículo 2, suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Na sua humanidade, Jesus tem uma genealogia muito bem documentada, como vemos em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Mas em sua essência divina, ele é o Filho eterno de Deus, sem princípio de dias nem fim de vida. O que torna o sacerdócio de Cristo tão poderoso é precisamente esta combinação de sua humanidade perfeita com sua divindade eterna. Como humano perfeito, ele pôde oferecer-se como sacrifício pelos nossos pecados. Como Deus eterno, seu sacrifício tem valor infinito, suficiente para cobrir os pecados de toda a humanidade. Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 25, explica esta superioridade. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos irmãos, meditem profundamente nesta verdade. Os sacerdotes levíticos morriam e precisavam ser substituídos. Seus sacrifícios tinham que ser repetidos continuamente. Mas Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, vive para sempre para interceder por nós. Seu sacrifício foi oferecido uma vez por todas, com eficácia eterna. Esta intercessão sacerdotal de Cristo por nós é uma das doutrinas mais consoladoras da fé cristã. Neste exato momento, Jesus está à destra de Deus Pai intercedendo por você. Quando você se sente fraco, quando você falha, quando você peca, Jesus não o abandona. Ele intercede por você. Como diz 1 João capítulo 2, versículo 1, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Outro aspecto fascinante do relato de Melquisedeque é que ele abençoou Abraão. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, a bênção não era apenas uma formalidade, era um ato de transferência espiritual genuína. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, estava conferindo algo de seu próprio status e favor espiritual ao patriarca. Da mesma forma, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3 declara: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A bênção que recebemos através de Cristo é infinitamente superior a qualquer bênção terrena. É uma bênção que inclui a adoção como filhos de Deus, o perdão dos pecados, a herança eterna, o dom do Espírito Santo e a vida eterna. Tudo isso vem a nós, através de nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns estudiosos judeus e cristãos têm especulado sobre a identidade de Melquisedeque. O Targum de Jerusalém, uma antiga paráfrase aramaica do Antigo Testamento, identifica Melquisedeque como Sem, o filho de Noé. Esta interpretação é interessante porque, se verdadeira, significa que Abraão encontrou-se com seu próprio antepassado, que ainda vivia. De acordo com a cronologia bíblica, Sem de fato viveu tempo suficiente para ter conhecido Abraão. Outros, como o filósofo judeu Filo de Alexandria e alguns dos primeiros pais da igreja, viram em Melquisedeque uma manifestação do próprio Logos divino, o Verbo de Deus, que posteriormente se encarnaria como Jesus Cristo. Esta visão
não é amplamente aceita na teologia contemporânea, mas ilustra o profundo impacto que esta figura enigmática teve no pensamento religioso ao longo dos séculos. Independentemente de quem Melquisedeque foi historicamente, o que é inquestionável é seu significado teológico como tipo e prefiguração de Jesus Cristo. Através dele, Deus estabeleceu um modelo de sacerdócio que transcenderia as limitações do sistema levítico e apontaria para o sacerdócio perfeito e eterno de seu Filho. É importante ressaltar também que o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, sinaliza uma universalidade que vai além das fronteiras nacionais de Israel. Melquisedeque não era israelita. De fato, ele viveu séculos antes que Israel existisse como nação. Ele era um sacerdote cananeu que adorava El Elyon, o Deus Altíssimo, que Abraão imediatamente reconheceu como sendo idêntico ao Deus que ele adorava. Este é um detalhe crucial porque aponta para o caráter universal da obra redentora de Cristo. Jesus não veio apenas para Israel, mas para todas as nações. Seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio para toda a humanidade, sem distinção de raça, nacionalidade ou origem étnica. No Apocalipse, vemos a consumação desta verdade quando os redimidos cantam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Queridos irmãos, esta é a maravilha do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Através dele, não apenas recebemos redenção, mas também somos elevados à posição de reis e sacerdotes para nosso Deus. O sumo sacerdote perfeito nos torna participantes de seu próprio sacerdócio real. Se você está acompanhando até aqui, escreva nos comentários: Eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Queridos irmãos em Cristo, chegamos à parte final de nosso estudo sobre Melquisedeque. Nas partes anteriores, exploramos quem foi este misterioso rei sacerdote, como seu sacerdócio era superior ao levítico e como ele prefigurava Cristo de maneiras extraordinárias. Agora, vamos concluir nosso estudo examinando as implicações práticas e espirituais do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, para a nossa vida cristã hoje. Primeira e mais importante implicação: temos acesso direto a Deus através de nosso sumo sacerdote. No sistema do Antigo Testamento, o acesso a Deus era extremamente restrito. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O véu do templo separava o povo da presença manifesta de Deus. Mas quando Jesus, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, completou seu sacrifício na cruz, algo extraordinário aconteceu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Este evento simbólico poderoso indicava que o caminho para a presença de Deus estava agora aberto para todos os crentes. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, nos exorta: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Pensem nisso, amados. Não precisamos mais de sacerdotes humanos para mediar nosso relacionamento com Deus. Não precisamos de rituais complexos ou sacrifícios de animais. Através do sacerdócio perfeito de Cristo, temos acesso direto ao trono da graça. A segunda implicação é a certeza da salvação.
O sacerdócio levítico, com seus sacrifícios repetidos, nunca poderia trazer certeza completa de perdão. Sempre havia a necessidade de outro sacrifício, outro dia da expiação. Essa repetição constante era um lembrete da imperfeição do sistema. Em contraste, o sacrifício oferecido por Cristo, nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, foi perfeito e definitivo. Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 14, explica: E assim todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daí por diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Observe a expressão aperfeiçoou para sempre. O sacrifício de Cristo não apenas cobre nossos pecados temporariamente, ele nos aperfeiçoa para sempre aos olhos de Deus. Esta é a base da doutrina cristã da segurança eterna. Fomos completamente redimidos por um sacrifício perfeito, oferecido por um sacerdote perfeito. Deus queria tanto que entendêssemos a certeza de nossa salvação, que segundo Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18, Ele confirmou sua promessa com um juramento. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, interpôs um juramento para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos a nossa esperança em Cristo. A terceira implicação profunda do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque é nossa participação em seu sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 declara: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como crentes em Cristo, não somos apenas beneficiários de seu sacerdócio, somos participantes dele. Fomos constituídos sacerdotes para Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Isto significa que, assim como Melquisedeque e Cristo combinavam as funções de rei e sacerdote, nós também somos chamados a reinar e a exercer funções sacerdotais. O que significa exercer funções sacerdotais hoje? Primeiramente, significa que podemos nos aproximar diretamente de Deus em oração e adoração. Não precisamos de intermediários humanos. Em segundo lugar, significa que podemos interceder pelos outros, assim como Cristo intercede por nós. A oração intercessória é uma função sacerdotal profunda que todo crente é chamado a exercer. Em terceiro lugar, significa que podemos representar Deus diante do mundo, proclamando suas virtudes e mediando sua graça para aqueles que ainda não o conhecem. Outra dimensão importante do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é que ele nos lembra que Deus sempre teve um plano universal de redenção. Melquisedeque não era israelita, era um cananeu que adorava o Deus verdadeiro. Seu sacerdócio antecedeu a formação de Israel como nação e a instituição do sacerdócio levítico. Isto aponta para a verdade expressa por Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. O plano redentor de Deus sempre foi incluir pessoas de todas as nações, tribos e línguas. O sacerdócio exclusivamente israelita de Arão era apenas uma fase temporária no plano divino. O sacerdócio universal de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, revela o coração de Deus para toda a humanidade.
É fascinante notar que, segundo a tradição judaica preservada por Flávio Joséfo e outros historiadores antigos, Jerusalém, a cidade onde Melquisedeque reinava como rei de Salém, era originalmente conhecida como Jebus e habitada pelos jebuseus, um povo cananeu. Foi apenas séculos depois que Davi conquistou a cidade e a tornou a capital de Israel. O fato de que o próprio Jesus seria crucificado em Jerusalém, oferecendo seu sacrifício sacerdotal na mesma cidade onde Melquisedeque exerceu seu sacerdócio, é outra conexão profunda entre estes dois sacerdotes. Não é coincidência que o Gólgota estivesse localizado perto do Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaque e onde posteriormente seria construído o Templo de Salomão. Queridos irmãos, todas estas conexões históricas e teológicas revelam a majestade e a precisão do plano divino de redenção. O Deus que nós servimos é um Deus de detalhes, que teceu sua narrativa redentora através da história humana com perfeição absoluta. As profecias messiânicas do Antigo Testamento são como peças de um quebra-cabeça divino que se encaixam perfeitamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é uma dessas peças cruciais que revela a glória de Cristo como nosso eterno sumo sacerdote. Como aplicamos estas verdades em nossa vida diária? Primeiramente, devemos nos aproximar de Deus com confiança. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 nos exorta: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Jesus conhece suas lutas, ele sabe o que você está enfrentando. Como ser humano perfeito, ele experimentou tentações e dificuldades, embora sem pecado. Por isso, ele pode se compadecer de você e interceder perfeitamente em seu favor. Esta verdade deve nos dar uma confiança inabalável para nos aproximarmos de Deus em qualquer circunstância. Em segundo lugar, devemos viver com a certeza do perdão completo. Muitos cristãos carregam um fardo desnecessário de culpa e condenação, duvidando que seus pecados tenham sido verdadeiramente perdoados. O sacerdócio perfeito de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, nos assegura que o sacrifício de Jesus foi suficiente para cobrir todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Em terceiro lugar, devemos abraçar nossa identidade como sacerdotes reais. Isso significa viver uma vida de intercessão pelos outros, representar Cristo no mundo e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Finalizo este estudo com um chamado à gratidão e adoração. Quando contemplamos a beleza e perfeição do plano redentor de Deus, revelado através de tipos e sombras como Melquisedeque e cumprido perfeitamente em Jesus Cristo, nossa resposta só pode ser adoração. Como diz o escritor de Hebreus, tendo, pois, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, convido você a fazê-lo agora mesmo. Reconheça que Ele é o perfeito sumo sacerdote que ofereceu sua própria vida como sacrifício pelos seus pecados. Confie nele para sua salvação e entregue sua vida a Ele. Encontre uma igreja perto de sua casa para congregar com outros irmãos na fé. Para todos que assistiram até aqui, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal Sabedoria e compartilhem este vídeo com quem precisa ouvir estas verdades poderosas. Nos comentários, escreva: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7.
Que Deus os abençoe ricamente e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.